Pessoal, primeiramente quero agradecer a todos vocês pela presença e nosso objetivo hoje aqui é compartilhar com vocês um pouquinho das nossas experiências, um pouquinho do que a gente já viveu nas trilhas. E eu não vim aqui, não vou dar uma aula, né, para vocês, até porque eu não tenho competência para isso, e também nem vou dar uma palestra, apenas vou compartilhar com vocês alguns conhecimentos, algumas coisas que a gente já viveu na trilha, que a gente já sofreu na trilha, e espero que vocês nos poupem nas perguntas, tá bom? O tema do nosso bate-papo hoje, então, onde a montanha não perdoa, o planejamento salva. Então, o objetivo, pessoal, é mostrar para vocês e comentar algumas atividades que a gente já fez desde o início aí a gente começou no mundo das trilhas, aí, no mundo das montanhas, e compartilhar com vocês essas experiências e comentar um pouquinho quais foram os pontos onde que a gente falhou, onde que a gente errou, né? E o que a gente aprendeu com tudo isso, né? Então, no final das contas, a gente vai entender que o planejamento ele pode salvar, sim, tá? Para iniciar, então, gostaria de só relembrá-los, né? Acho que muitos de vocês estão bem por dentro aí dos acontecimentos, né, recentes, e a gente tem observado que de 2022 até o final de 2025 aconteceram muitos acidentes em trilhas em montanhas, né? Então o crescimento assim foi gigantesco comparado com os anos anteriores, né? E grande parte desses acontecimentos, desses problemas estão simplesmente ligados a isso, a falta de conhecimento, a falta de planejamento para a execução das trilhas, para a execução das caminhadas, para a execução dos eventos, né? Então o objetivo é a gente trocar um pouquinho de informação, de ideia, falar um pouquinho sobre isso, ok? Um pouquinho, então, sou conhecido mais no mundo das trilhas aí como Macedo, né? Meu nome é Cláudio Luiz de Macedo, a galera me chama de Macedo, meu Instagram é Me Leva Macedo, né? Tem alguma coisa a ver? Isso surgiu dos próprios colegas aí, quando eu postava alguma coisa, eles mandavam as mensagens lá, Me Leva Macedo, me leva. E aí surgiu o nome, tá? Me Leva Macedo. Foi bem sugestivo, tá? Então, um pouquinho da minha experiência. Hoje eu sou guia de turismo, eu promovo alguns eventos de trilhas, caminhadas, principalmente travessias de montanhas, né? Eu não sou guia turístico de guiar em cidades, guiar em monumentos, meu foco é trilha, é montanha, ok? Tenho aí de experiência aí um bom tempo, tá? Uma boa caminhada aí nessa área de trilha e montanhas, tá? Então isso me dá um certo conforto em algumas coisas, alguns quesitos de planejar alguns roteiros, de executar algumas atividades, tá? Então eu geralmente, quando eu faço as minhas atividades, eu que planejo o roteiro, eu que organizo, eu que divulgo, tá? Eu praticamente faço tudo. Então, sempre que der alguma coisa errada, parte delas, aí o erro geralmente sou eu que cometo, tá? Algumas das atividades, né, que eu já fiz, algumas delas, tá? Então, as travessias, aqui do Paraná eu já fiz praticamente todas as travessias, né? As travessias mais clássicas aí do Brasil também, né? Que é a Serra Fina, Marins de Itaguaré, Serra dos Hortos, né? Então, todas essas regiões eu conheço, tenho um pouco de experiência e isso me dá um pouquinho assim de conforto em relação às nossas trilhas, tá? Minha formação, então técnico em guia de turismo, técnico em agropecuária e estudei filosofia, tá?
estudei um pouco de filosofia aí antes, depois que eu concluí meus cursos técnicos, né? Mas não sou filósofo, tá? É diferente estudar filosofia e ser filósofo. Muito diferente, ok? Pessoal, dando uma pausinha aqui, eu quero saber um pouquinho de vocês aí. Quem de vocês não faz trilha? Nunca fez trilha? Tem alguém aí que nunca fez trilha? Quem de vocês já subiu o Pico Paraná? Caraca, todo mundo. Quem de vocês já fez o Marco 22? Quem de vocês já fez a travessia ali, Araçatuba, Boa Crista? Quem de vocês já fez a travessia Marisa e Itaguaré? Pode erguer a mão, tá, pessoal? Quem de vocês já fez Serra dos Órgãos? Quem de vocês já fez a AO? Pode erguer. Quem já fez a travessia da Faria Seca? Quem já fez a C? Quem já fez a C Express? Oh, o Eric ali está levantando a mão. Fica a mão erguida, não precisa baixar, Eric. Dá a impressão que está fazendo atividade física ali. Fez isso, filho. Então, galera, eu percebi que eu não vou poder mentir muito, né? A maioria aqui conhece muito bem os caminhos, conhece muito bem a região, aí complica um pouquinho, tá? Então, pessoal, sobre aí a montanha, que o planejamento é importante quando aí a montanha não perdoa, né? Então a montanha não admite erros, a natureza não admite erros, né? Então não admite nenhum tipo de falha, né? As regras são claras, né? E as consequências podem ser muito graves, né? Isso a gente tem observado muito, né? Como eu comentei anteriormente aí, sobre os acontecimentos dos últimos anos, né? E os acontecimentos recentes, né? Então, quando a gente não tem um bom planejamento, quando a gente não está bem instruído, quando a gente não tem um bom conhecimento, então as nossas falhas podem ser drásticas, né? E os riscos são grandes, né? Ok? Então eu vou comentar um pouquinho aqui sobre as nossas vivências, tá? Tudo que eu vou citar aqui, que eu vou comentar na sequência, são experiências que a gente viveu na pele, né? Que a gente passou alguns perrengues, outros não, né? E o que tudo isso nos traz de aprendizado, né? E o que a gente evoluiu com todos esses erros. Todos nós temos um começo, todos nós erramos, mas que os erros sempre, quando os erros não causam algo que não sejam reparáveis, né? Então a gente aprende muito com isso, né? E então as decisões, né? Quando a gente toma uma decisão, qual que é o preço dessa decisão? Aí quando a gente comete um erro na trilha, dependendo do erro, né? Como falamos, ele pode ser irreversível, né? E muitas vezes, embora o ego fale mais alto, mas às vezes aí recuar é a melhor escolha em muitos momentos, né? Principalmente quando a gente tem aquele desejo de chegar, de concluir, e às vezes a gente tem o ego, né? Que é o fodão porque faz trilha, porque faz isso, e às vezes aí que acontecem as cagadas, né? Alguns dos erros, tá, pessoal? Só alguns dos erros aí cometidos nas trilhas, tá? Primeiro aqui, falar para vocês um pouquinho sobre o caminho do Itupava, tá? O caminho do Itupava, ele foi a minha primeira trilha, tá? Eu não vou falar o ano, senão vocês não vão acreditar, né?
Mas alguns já sabem, né? O pessoal que me acompanha mais tempo e que são mais íntimos já sabem, mas faz tempinho, tá? Aí o Ferraria, a primeira montanha que eu subi, Ferraria, né? Foi a partir aí da subida ao Ferraria, a primeira trilha, assim, que realmente eu criei gosto pela coisa, né? Embora tenha aí me ferrado bastante, né? Criei gosto pela coisa e continuei, né? Então todo montanhista, escalador, o pessoal tudo é tudo meio masoquista, né? Não adianta. Pode dizer que não, né? Gosta de sofrer, de passar perrengue, né? Falar um pouquinho ali sobre o primeiro acampamento que eu fiz, que foi no Pico Paraná, primeiro acampamento, né? Já foi um dos erros, né? Pico Paraná, tem coisa pior, né? E aqui no Vale do Rio Coti, então, a gente fez uma inserção ali e teve um momento que a gente percebeu que poderia dar ruim e a gente recuou, né? Não era o objetivo, dar aquele sentimento de frustração, né? Mas não adianta, né? Não adianta prosseguir. Jacutinga, falar um pouquinho do cansaço, uma das travessias que a gente fez e a gente incluiu o Jacutinga ali dentro do nosso roteiro e também não deu ruim, mas poderia ter dado ruim, tá? Serra Fina, informações erradas. Quem de vocês já consultou alguém, já perguntou ou Instagram, ou sei lá, Facebook, sobre uma trilha que você não conhece e utilizou esses comentários, essas informações como referência? Eu acredito que muitos de nós já fizemos isso, né? E às vezes nós pegamos referências de pessoas que às vezes não estão, talvez, habilitadas ou não têm um conhecimento mais concreto, e você acaba às vezes cometendo um erro por causa disso também, tá? Beleza? E outro erro que é muito comum, né, para todos nós, principalmente para mim, né? Checklist aí já aconteceram algumas coisas aí por falha minha, falha de principiante mesmo, tá? Campos do Quiriri para nós sempre foi aí uma aventura. Campos do Quiriri parece que tem um negócio mágico lá, mas não é algo mágico assim pro positivo. Acontece cada coisa lá depois. E o Marco da Divisa, tá, também, que tá ali dentro do Campos do Quiriri, tá? Então aqui, pessoal, minha primeira trilha já começou tudo errado, né? Foi o caminho do Itupava, tá? Quando eu fiz o caminho do Itupava, um amigo convidou para descer o caminho do Itupava. Beleza, vamos, né? Nunca tinha feito trilha na vida, nunca sabia o que era trilha, não sabia o que era o caminho do Itupava, não sabia até onde ia, simplesmente vamos, tá? Deu tudo certo, a gente se perdeu no caminho, ficou 2 horas perdido, aí saímos numa trilha, chegamos ali numa abertura lá, tinha 8 caminhos, nós pegamos um e fomos embora, né? Aí depois de andar muito tempo encontramos um índio lá, e aí ele falou que tinha que voltar e a gente achou o caminho correto. O do índio é brincadeira, tá, pessoal? A gente encontrou um proprietário lá, saímos de uma propriedade lá, o cara estava trabalhando e falou: vocês voltam até lá onde vocês pegaram o caminho e pega o caminho para tal direção. Aí a gente continuou, chegamos lá na estação, lá na Engenheiro Lang, onde a gente acampou. Na época ali onde agora hoje ficam os 4x4, né, ali na Engenheiro Lang, na época ali tinha bastante pedra brita e a gente armou a barraca ali e dormiu ali, tá? Então, tudo errado, né, pessoal? Olha só, falta de informação, experiência, preparo físico e equipamentos, tá? Dá para ter uma ideia, né, dos equipamentos aqui, né? Olha só, eu desci de shorts, jeans, isso, tinha cabelo na época. Olha lá minha mochila na transversal. Tem alguns que falam que é Iborná, como que é? O Borná para mim era um bocó que chamava lá no interior. Tu enchia de pedra para caçar pássaros, né? Tu levava uma seta, um bodoque, estilingue, sei lá como fala. E
Um tênis do Paraguai. Quem nunca usou aqueles tênisinhos, pessoal que era mais antigo, aqueles tênis chamados chinesinho, que era para os mais antigos ainda, eu ouvi isso num livro, tá? Chamavam Conga. Não é da minha época, tá, pessoal? Alguém conhece Conga aí? Pode erguer a mão, hein? Aí, ó. Conga era clássico, né? Conga, Bamba, o Quixute. É. Então, o tênis chinesinho, ele parecia uma conga. Ele era uma conga que eu comprava no Paraguai. Era liso, que era tu não parava em pé na grama, né? E eu desci o caminho do Itupava com esse tênis, o chinesinho. Era o único que eu tinha, né? E essa barraca, alguém já viu uma barraca desse estilo ali? Aquelas duas que parecem mochilas mais altas são... Aquilo é uma barraca, tá? Aquela barraca da Falcon, eu não sei dizer exatamente o peso que ela tem, mas pesquisando as referências que eu achei, que ela pesa entre 9 e 12 quilos, essa barraca. É uma maravilha, né? E eu só lembro que a armação dela é aqueles cano de PVC, de tubo de toldo, parece, né? Aquele material, né? Então a barraca era assim. E a mochila não aparece muito bem na foto, né? Aquela parte verde embaixo ali era uma mochila de viagem, né? A gente carregava no ombro aqui do lado, né? Uma mochilinha com as coisas. Então já começamos tudo errado, né? Deu certo, mas poderia ter dado tudo errado, tá? Então foi aí a primeira trilha. Não julgo ninguém hoje, tá? Aí a primeira aí que eu subi, que eu considero aí a parte aí que realmente me conquistou para fazer trilha, foi o Ferraria, tá? Subimos o Ferraria na época, os amigos me convidaram para subir o Ferraria, mais uma vez, sem informação, sem conhecimento, sem preparo físico, sem noção. E eu perguntei para eles, quanto tempo de trilha? 4 horas, beleza. 4 horas, 2 sanduíches para mim é suficiente, né? 4 horas de trilha. 1 litro de água, 2 garrafinhas de 500 ml, está excelente, né? Então eu tinha 2 sanduíches, aí 1 litro de água e um sonho, e voltar inteiro, né? O sonho era isso, né? Mas as 4 horas de trilha se tornaram 12 horas. Nós fomos num período de inverno seco, não tinha uma gota de água no caminho, uma gota de água. Então para quem conhece ali o Ferraria, para quem já fez a trilha, sabe que entre ali o cruz ali que vai para o Caratuva até o Ferraria, se for época de estiagem, não existe água em lugar nenhum, né? Então a gente foi num período assim. Outro detalhe, né? A vestimenta, né? Para ir para a trilha, né? É importante que eu estava com bota, né? O pé estava protegido, né? Legal, alguém já subiu montanha de calça jeans? Uma maravilha, né? Quando tu precisa fazer uma abertura aí, é uma maravilha, né? Mas era o que tinha na época, eu nem sabia que existia, na época acho que nem existia Alta Montanha, Decathlon, acho que essas lojas ainda nem existiam. Qual que é? Não, essa era das mais resistentes possíveis, né? Então, detalhe, a gente gastou 12 horas, passou muita necessidade de água na volta, aí não achava o caminho, já estava escurecendo, e sorte que tinham 3 pessoas que estavam ali no Taipa, e a gente gritando, eles conseguiram fazer gestos para nós, indicando que a trilha ficava na direção. Hoje tem ali uma rampa de pedra, né? Uma parede de pedra, ali tem corda hoje, antigamente não tinha, né? Então nessa época não existiam as cordinhas, tá? Beleza? Então Ferraria, primeira montanha. Aí, o quarteto que subiu o Ferraria, tá? Meus colegas das antigas aí, todo mundo bem equipado ali, né? E o primeiro acampamento também, né? Tinha tudo para dar certo. Graças a Deus que voltamos inteiros, né? Pico Paraná, tempo de subida nossa foi 10 horas, um pouco mais de 10 horas para subir o Pico Paraná. A gente foi para acampar, tá? E
As barracas. Pessoal, olha só, eu peguei uma barraca emprestada na véspera de ir pro Pico Paraná. Numa sexta à noite, final de tarde, eu fui até o terminal do Auer e a pessoa que me emprestou a barraca foi lá e me alcançou pela grade lá. Eu cheguei e joguei no carro a barraca. No sábado de manhã, metemos o louco lá para o Pico Paraná. Também não conhecia, não tinha informação nenhuma. O pessoal falava que era top, que era aí a montanha mais top do Paraná. Beleza, tô dentro, né? Aí só fomos. Quando chegamos lá, eu vou contar depois, tá? Não vou adiantar. Acidente. Então, houve um acidente no caminho. Vocês lembram que agora depois, antes de cair aquela rocha ali da subida do cume, né? A gente dava a volta, né? Contornava a pedra ali. E para contornar com cargueira ali, você não passava naquela fenda ali, né? Então, chegava até ali, soltava a cargueira do outro lado e depois colocava a cargueira nas costas. E o nosso amigo, quando ele foi colocar a cargueira nas costas, ali acho que dá uns 40 centímetros de largura aquele espaço ali, ele resvalou e foi. Aí ele ficou agarrado num arbusto ali, daquelas arvorezinhas, e a mochila dele foi. Isso era um sábado, 18h30 da tarde, em junho, frio, só tinha aquele breu, né? E aí a mochila dele caiu. Fazer o que aquelas horas? Continuou, fez ali, faltava acho que uns 50 metros, né, até o cume ali, contornou e foi até o cume. Aí chegamos lá, vamos se virar com o que temos, né? Aí quando fomos montar as barracas, nós estávamos em 9, teoricamente a gente tinha 4 barracas, tá? 2 estavam dentro da mochila que caiu no penhasco, tá? Era para ser 5, tá? 2 caíram, aí sobraram 2 barracas daquelas o pessoal fala do Gugu, né? 2 barraquinhas daquelas, era para ter 3. E aí uma terceira, que aqui eu peguei emprestado, só tinha o teto, a lona e as varetas. Eu peguei emprestado, eu não conhecia a barraca, nunca tinha acampado, não fiz o checklist, não abri nada. A hora que fomos montar a barraca, cadê? As outras peças, só tinha o teto da barraca, só a lona. E aí nós estávamos em 9 e 2 barracas de 2 lugares. Foi legal a noite, né? Foi muito legal. Tudo bem, alguns ali não passaram frio porque nós tentamos dormir em 4 ali cada barraca, né? Todo mundo de ladinho, né? Aí, ó, tá doendo o lado esquerdo, vira pro direito, né? Conta até o 3, beleza. E assim foi. E aí teve os nossos colegas que juntaram tudo que era possível de roupa e touca, luva, e deitaram embaixo da lona, estenderam a lona ali e deitaram. Como na mochila do nosso colega tinha fogareiro, comida, as barracas e tudo mais, aí faltou isso, né? Graças que teve um pessoal lá de Santa Catarina que forneceu lá para nós um fogareiro e forneceu gás, a gente conseguiu ainda esquentar comida e se alimentar à noite, tá? Aqui, ó, sobre equipamentos, né? Tem alguma coisa errada aí para fazer um acampamento no Pico Paraná? Tem nada de errado, né? Uma mochilinha de colégio e um isolante, tá? Olha aqui, ó, os nossos colegas subindo. Observem a bagagem que eles estão levando, né? Então, coberta, cobertor. Tá, vocês imaginem pegar uma chuva no caminho. Talvez ia acontecer que nem acontece hoje com muitos casos que a gente vai, sobe o Pico Paraná e encontra cobertores lá em cima, colchonete, tá? Então, olha aqui, essa era a minha barraca, tá? Olha, a minha barraca serviu de tenda para a gente se abrigar à noite, tá? Então, pessoal, deu certo, mas poderia ter dado errado, muito errado, tá? Pula essa parte, né? Desnecessário esse comentário, né? Aqui, ó, no dia seguinte a gente conseguiu umas cordas ali e
Os colegas desceram com cordas até onde estava a mochila e a gente conseguiu resgatar tudo que estava na mochila, coberta, mochilas, barracas. Detalhe, né? Nosso amigo percebeu que a chave do carro estava na mochila só no dia seguinte que ele lembrou, né? Senão ele não teria, acho que, nem dormido, né? Não sabia se ia conseguir, tá? Então esse videozinho tem mostra umas partes ali, tá? Pessoal, não vou deixar ele rodar para não ficar tomando muito tempo, tá? Tá no YouTube esse videozinho, tá? Não recomendo assistir, mas e aqui, pessoal, essa foi o ano passado, essa trilha aqui que a gente fez. Quem de vocês aqui já fez aí a travessia Marins Itaguaré? Quem de vocês? A trilha Marins Itaguaré, a gente começa a trilha, se fizer do Marins até Itaguaré, você inicia lá no pico base dos Marins, e é uma travessia clássica também, né? Também ela ficou bem famosa ali, né? Depois do incidente lá com o Marçal, né? Ficou bem famosa ali. E tem o caso lá do menino que até hoje não sabem notícia dele, né? Do Marco Aurélio. Foi em 1985, se eu não me engano, né? Não lembro exatamente a data, né? Mas faz muito tempo, né? Então tem isso acontecido lá também, tá? E o pessoal de São Paulo, tem uns amigos de São Paulo, assim, um parceiro de trilhas, nos convidaram para ir lá conhecer com eles, tá? Detalhe, o guia, tempos antes, dias antes ou meses antes, eu não lembro, Eric, que ele... O guia que nos guiou, ele foi resgatado lá antes disso, tá? De helicóptero. Para ter um nível. É um lugar bom para levar os inimigos, né? Tudo bom? É um ótimo lugar para levar os inimigos. Obrigado. Então, a gente começou a trilha lá no bairro dos Marins, lá embaixo na base, tá? Lá na parte plana. Para fazer Marins Itaguaré, já é longa, já é puxada, a gente começou lá embaixo essa trilha. E para chegar até o Focinho de Cão, ou o Curiato, que é o nome do morro, a gente gastou ali... nós começamos a trilha à meia-noite, a gente chegou lá umas meio-dia por aí, né? Mais ou menos isso no cume desse Curiato ali do Focinho de Cão. Detalhe, antes de fazer a trilha, os amigos lá de São Paulo fizeram uma videochamada e eles explicaram sobre a trilha e deram várias orientações. E o Macedo, a gente faz as trilhas aqui do Paraná, né? É fichinha, né? Eles que dizem para nós, ó, eles que falam que os paranaenses, para fazer as trilhas lá, tudo moleza. Eu falei, fichinha, né? Ouvi da boca deles, né? E aí nem dei muita atenção na vídeo que eles fizeram ali. Não dei muito crédito, né? E nem prestei muita atenção. Aí o que a gente cometeu de erro aqui? A gente saiu de Curitiba de madrugada, para não pegar trânsito em São Paulo. Chegamos lá na base dos Marins e ficamos aguardando o pessoal chegar. A gente chegou logo depois do almoço lá. E à tarde fez muito, mas muito frio. A gente estava lá no refúgio, a gente passou muito frio lá no refúgio. E aí, o efeito psicológico. Tu vai subir a montanha com um frio desse. Tu vai ter que fazer o quê? Ir preparado. Aí, a gente subiu de cargueira. Eu coloquei muita roupa desnecessária. Levei 4 blusas, 4 calças. Sabe quantas que eu usei? Uma calça e uma blusa. A trilha toda. Mas o efeito psicológico ali, ele cria esse medo em você, e você acaba às vezes agindo de uma forma que não seria necessário, né? Totalmente desnecessário. Para vocês terem uma ideia, chegando lá nesse Focinho de Cão, tá? Esse Focinho de Cão, nós fomos em 9. Todo mundo assinou o caderno. Aí fomos conferir o caderno, só tinham 19 assinaturas. Só tinham 10 pessoas que passaram por lá antes, e 2 eram os amigos nossos que passaram antes, tá? Que estavam na trilha junto, tá? Então é uma região assim muito difícil ali. A gente passou a noite numas cristas lá com
coberta de gelo, e tem uns locais em exposição ali que eu falei, cara, é um belo dia para morrer hoje, mas graças a Deus, para vocês, ó, a travessia do cume do Marins até a base de Itaguaré foi um passeio para nós, depois que a gente chegou no cume dos Marins. Então, passando ali pelo o Maria, Mariana, o Focinho de Cão ali, foi terrível ali. O trecho é muito difícil, então... Ele é mais... Só que ele é mais difícil, né? O Crista do Ferraria ali você tem bastante apoio, né? Larga uns... Lá não, lá tinha uns locais... Tinha que esperar alguém ir na frente, passar, para depois você ir. Não tinha como ir um atrás do outro assim pertinho, tinha que esperar alguém. Aqui algumas pequenas imagens de lá. Oi? Sim. A gente subindo a crista lá, chegou lá engatinhando, daí você bate num formigueiro, não tinha como voltar. Tinha bastante musgo e algumas vegetaçõezinhas para você se apoiar, não podia fazer força, tinha que ir engatinhando ali. O risco era eminente ali, uma queda já era, né? Então, para você subir, sorte que foi levado o equipamento ali, né, para fazer ancoragem. Teve um local lá que para fazer ancoragem, cara, tinha um lugar lá que tinha que cravar a mão na terra, assim, na parede, para você subir até uma árvorezinha que tinha lá para poder amarrar as cordas. E o pessoal, mesmo com corda e com fita, eles sentiram dificuldade de subir, né? Então, um local assim, exposição, não vale o risco, tá? Não vale o risco mesmo, tá? Então, a gente faz algumas coisas assim, beleza, vamos lá? Vamos, tá? Aconteceu uma situação semelhante aqui. Quem de vocês já fez a trilha ali do Ferradura? Subiu o 7 lá por baixo, tá? Então, teve uma época aí que o pessoal reabriu a trilha ali e divulgaram ali que tinham reaberto. O que a gente fez? Final de semana seguinte, metemos o louco, vamos subir, tá? Aí os amigos foram antes lá, não deu boa, que estava chovendo, estava fechado. A gente foi no outro final de semana. Aí chegando lá, nós estávamos em 9 e eu era o último, né? Aí o pessoal foi subindo, tem uma parede lá que tinha você se apoiava numa vegetação ali na parede de pedra e dava um impulso para subir. O penúltimo, quando ele fez isso, aquela vegetação deslizou. Eu estava um pouco abaixo, aí aquela vegetação deslizou, eu fiquei preso ali naquela parede ali, e daí sabe aquela cena de filme que tu olha assim, eu olhava para aquele monte de vegetação e árvorezinha assim, aos pouquinhos ela fazendo assim, descendo. Ia descendo, eu falei, cara, enquanto isso, deu tempo do pessoal ancorar uma corda e jogar, senão eu ia ter que voltar. Não tinha como prosseguir, porque ficou uma parede de rocha exposta e reta ali. Não tinha como prosseguir. Então ali também, né, tem uns locais assim com muita exposição, que não tem como você prosseguir na trilha sem que você tenha equipamento, tá? O risco é desnecessário, tá? Pico Jacutinga, quem já fez o Jacutinga aí? Quem? São poucos que fizeram o Jacutinga? Vai lá, já fez o Jacutinga? O Jacutinga é uma trilha assim chatinha para fazer, no sentido que a vegetação ali ela fecha muito rápida, como que fala, aquela jiboia, aquela planta que dá umas folhas largas, e ela fecha. Então você passa uma semana seguinte praticamente você não vê o caminho, tá? E aí numa travessia que a gente fez ali com o pessoal de São Paulo, a gente fez a travessia começando ali na Rio das Pedras, a gente passou no Guaricana, passou no Ferreiro, desceu Ferraria Face Leste e chegou lá embaixo, atacou o Jacutinga, voltou, atacou o Sacizinho e subiu e saiu lá nos grampos do Pico Paraná, tá? A gente fez, só que dentro da nossa programação era para chegar lá na Indiana Jones, ali embaixo, perto da janela da Cotia, era para chegar às 9 horas da manhã. A gente chegou 2:30 da tarde lá. E aí, os parceiros lá de São Paulo, eles não conheciam o caminho e falaram, agora vamos atacar o Jacutinga. Eu, como conhecia o Jacutinga e sabia da encrenca que era, eu falei, eu não vou.
eu não vou. Daí o pessoal, não sei, tu vai quebrar a programação do grupo, né? Aí eu falei, bom, não vou passar por... Aí estraga aí, estraga prazeres da galera. Falei, então vamos. Mas é complicado, né? Eu sabia o que nos esperava. A gente chegou no Jacutinga, lá no cume, com muita chuva, vento e frio, era 7h40 da noite. E aí tinha que voltar. Aí a descida, todas as vezes que eu fui lá no Jacutinga, na volta ali a gente erra o caminho, quando chega na parte baixa ali, nessa vegetação que eu falei para vocês ali. Cara, você pode ver ali, o próprio gráfico ali, você dá uns desvios ali, mesmo não querendo. E quando a gente chegou lá embaixo, na estradinha ali, que sobe ali para a janela da Cotia, a gente já estava num cansaço extremo. Nós estávamos caminhando há mais de 28 horas, acordado, caminhando há mais de 28 horas, frio e chuva. Tá? Cansaço extremo, nós já estávamos naquele estado de sonambulismo, já de zumbi, andando naquela estradinha assim, cara, eu dormia caminhando, acordava quando chutava uma pedra, assim. Então, o que eu quero dizer para vocês? É justamente isso, tá? O risco, às vezes tu quer seguir o cronograma, você quer atingir o objetivo e você às vezes acaba se expondo ao risco. Nesse caso ali, era uma estradinha, não aconteceu nada, mas é muito fácil de acontecer alguma coisa e você ter que abortar, estragar o rolê todo. Tinha muitos dias pela frente ainda, então a gente cometeu esse tipo de erro, tá? Algumas decisões que a gente toma no caminho, né? Às vezes você tem que sempre fazer o quê? Avaliar aí o grupo, né? Tá sempre negociando, né, em alguns casos, né? E como eu disse para vocês aqui, Campos do Quiriri, Campos do Quiriri, Pedra da Tartaruga, a gente já viveu várias experiências negativas, tá? Várias experiências negativas. Então aqui, chuva é muito comum, tá? Para navegar ali nos Campos do Quiriri, com um tempo ruim, ali do nada fecha e você não tem orientação nenhuma. Às vezes você não enxerga o teu colega que está na frente, tá? Devido à neblina ali, o mau tempo. Então isso é muito comum, tá? Vendaval ali também parece igual o Pirâmide Sagrada, lá parece que só venta naquele lugar ali. Todo vento emboca só ali, tá? É difícil você ir no Quiriri e não sofrer com um tipo de vento lá. É difícil você pegar um tempo bom assim, tá? Frio, tá? Aqui barracas quebradas, tá? Barraca voando e pessoas sendo arrastadas. Teve 2 momentos ali de experiência ali que eu vivi com o pessoal. Eu fui guiar um grupo da Trilha Delas, lá no Campos do Quiriri. O dia estava maravilhoso, a trilha, à noite, previsão do tempo maravilhosa. À noite estava ventando um pouquinho, eu saí da barraca e fui fazer o check-up na barraca dos colegas, tanto nos spec quanto nas cordinhas, né? Era 00:30, eu não usei lanterna, para ter uma ideia de tão bonito que estava a noite, estrelada e enluarada. 2:30 da manhã, eu acordei com uma tempestade, vendaval, a galera gritando, pedindo socorro. Tu imagina, tinha vários grupos lá, foram surpreendidos por um tufão de vento e muita chuva, e pessoas literalmente foram arrastadas com barraca e tudo. Teve um colega que chegou lá no final da tarde, eu ajudei ele a montar a barraca dele. Ele foi deslocado cerca de 5 a 6 metros com a barraca e tudo, né? E aí eu lembro que o pessoal contando outro dia, a gente rindo, né? A cena, ele com as mãos para fora segurando os capinhos assim com a barraca aberta, ele pedindo socorro, né? Então é claro, nesse momento, o que tu faz, né? Como que tu vai agir, né? Então tinha mais o mensageiro da montanha, o Luiz. Naquele momento nós saímos dar apoio pro pessoal, né? Tranquilizando a galera, tentando confortá-los. É só uma chuva, pessoal. É só uma chuva, um vento.
Tá tudo tranquilo, mantenham algumas roupas secas, equipamentos secos, e a galera, vambora, vamos fazer. Não tem o que fazer naquele momento, né? Ali não tinha raios, não tem perigo da pessoa cair em penhasco ali, né? Então a região não expõe a esse tipo de risco. E aí nós ficamos aí tentando ali tranquilizar o pessoal. Detalhe, hein? Uma 4:30 da manhã, acabou a tempestade e nós pegamos um nascer do sol maravilhoso. E aí, do nosso grupo ali, 10 barracas foram quebradas, do nosso grupo, tá? Então, teve os outros grupos ali, e aí tinha algumas pessoas que fizeram igual, sabe quando acontece um tiroteio, tu chama a polícia calcula o tempo, né? Até chega lá, 1 hora, 2 horas já acabou o tiroteio, e eles vão, né? Aí teve algumas pessoas que fizeram o mesmo, eles pediam ajuda, ele calculou, calma aí, agora acabou a tempestade, tá tudo bem, agora posso sair da barraca e oferecer ajuda, né? Mais ou menos assim, né? Então, na hora que precisa, realmente muitas pessoas, às vezes, se omitem nesse sentido, tá? Então, Campos do Piriri, pessoal, tem muitas histórias ali que... Tá? Olha aqui um pouquinho das cenas. Olha a barraca lá, vocês... Esse daqui da esquerda, aqui foi na noite que quebrou inúmeras barracas, tá? Pessoal, foi cena assim de filme de terror. Aí tu olhava todas as barracas deitadas, quebradas, rasgadas e... Eu falei para ela, vou usar teu vídeo aí. Olha, isso depois que passou a tempestade, passou a chuva, tá? Assim que acabou a chuva, tá? E olha da barraca ali, pessoal, esse foi no final de semana seguinte ali, num outro final de semana, aliás. Aí o nosso colega, ele estava ventando bastante, eu orientei o grupo a desmontar as barracas, né? A maioria desmontou, desceu as barracas e ok. Aí alguns deixaram, né? Confiaram. Teve esse menino ali que a barraca dele foi lá para Joinville, lá para Santa Catarina. Ele pegou e foi tirar uma foto lá em cima da cabeça da tartaruga e deixou a barraca montada. De repente a gente viu uma barraca subindo, caindo cargueira, caindo um monte de equipamentos dentro da barraca e a barraca foi embora. Aí ele conseguiu achar algumas coisas. A chave do carro dele foi junto, ele não conseguiu achar, então perdeu bastante coisa ali. Então imagine o ventinho, hein? Tá? Isso acontece, tá, pessoal? Faz parte do rolê. Aqui a travessia aqui do Marco da Divisa até o Monte Crista, eu fui fazer ela no dia, foi eu e o Nivaldo está aqui, tá? A gente foi fazer que eu precisava reconhecer ali um trechinho depois do Garrador ali que eu não conhecia, e aí eu tinha marcado de fazer um rolê com o pessoal. O restante da trilha eu conhecia, como tinha algumas propriedades lá que não podia passar, aí arrumaram um caminho alternativo, eu precisava conhecer. Aí a gente foi fazer de ataque. O Nivaldo, a gente foi numa sexta de madrugada. Aí o Nivaldo falou: não, domingo, meio-dia, tenho que estar em Curitiba. Você já sabe, né? Sair fazer trilha com horário marcado para voltar é a pior burrada, né? Aí, beleza, metemos louco, chegamos lá armamos uma barraca lá no Marco da Divisa, lá de madrugada. E aí, de ataquezinho, fomos no pé da tartaruga, nascer do sol, maravilhoso. E aí fomos até o Monte Crista. Na volta, cara, aquele lugar tão ruim para caminhar, né? Que é caminho de boi, ou não tem caminho, tu pisa em falso, tu torce o pé, o tempo todo. Eu não aguentava. O único local que me deu dor nos joelhos até hoje foi lá. Aí a gente voltou de lá e eu tava me arrastando. Chegou uma hora que eu falava, o Nivaldo tava na frente, né? E aquele breu, daí tu tava na parte baixa, tu não via nada. Quando tu começava a subir o morro, tu ficava acima das nuvens e aí você já tinha orientação. E chegou uma hora que o Nivaldo foi na frente e eu gritava para ele, ele não me ouviu e foi embora. Aí quando ele percebeu que ele estava longe, ele parou para me esperar. Mas nisso já tinha desviado o caminho, tipo assim, uns 2 km. Eu falei, cara, tem que voltar. Ele, não, é aqui mesmo. Daí eu olhava no GPS e dava zoom. Não, aqui é o Padre Raulino. O quê? O Padre Raulino estava lá no outro lado. Estava lá no Nordeste. E aí a gente ali, cara, madrugada, cansado, com fome.
exausto. Isso já era mais de meia-noite do dia do domingo. A gente saiu sábado de madrugadinha, tipo 1h da manhã. E já era muito tarde. E aí, nisso tudo, tá? A gente pegou um caminho. A trilha tá nesse rumo aqui. Sabe aqueles cortar atalho? Eu conheço atalho. Nesse caso, nós não conhecíamos atalho, né? Aí tu vai, o Quiriri, tu olha, tem um morrinho ali, tu sobe e desce penhasco, e sempre nas baixadas ali tem muita lama, tem árvores, tem riacho. Então a gente se ferrou para chegar até o acampamento, tá? Mas chegamos inteiros, tá? Então, pessoal, muitas horas. Aqui mais mais uma situação do Quiriri. Tem algumas pessoas aqui que, não sei se eu posso citar nomes. Eu chamei ali essa travessia para você fazer ela com segurança e 3 dias fazer de boa, curtir, né? Mas só tinha uns 2 dias, né? Tá? Tu enxugar um dia de 3, 25%, 30%, né? 33% ali de enxugar é difícil, né? Mas, vamos embora, né? Aí falei pra galera do roteiro ali como que ia ser. Bora, tá? Aí chegamos até o local do acampamento, armamos uma barraca, ficamos ali cerca de 1h descansando ali. O dia começou a clarear, bora lá. Chegou na Pedra do Lagarto, teve gente que olhou o marco da divisa, tá ali embaixo, assim, né? Era 11 horas, né? Tá ali pertinho. Chegamos 2h da tarde lá no Monte Cristo. 2. E aí tinha que voltar, né? E eu falei pra galera, dá em torno de 30 km para ir voltar de ataque. A galera das antigas e a galera que anda bem, né? Pra nós é fichinha, né? E aí, eu fiquei no fecha na volta, né? Porque eu sabia, eu fiquei no fecha, o pessoal não estava muito bem. E aí o nosso parceiro lá que veio puxando a fila e a galera que veio puxando, depois eles me contaram, né? Eu não consegui presenciar isso, né? Mas erravam o caminho, se perdiam. Daí tinha gente que diz que já por falta de alimentação, o pessoal que é acostumado a almoçar durante a trilha, comer, o pessoal estava passando mal. Eles paravam de pé assim que tinha horas que pareciam que ia cair, o outro empurrava e bora. Foram lá. Aí quando a gente estava chegando perto do acampamento, eu olhava uma lanterna de um lado no morro, lanterna do outro lado no morro, e eu estava bem lúcido, eu falei, o pessoal errou a trilha. Só pode, se for dos nossos, errou a trilha. Aí passei um radinho lá, o Júnior que estava lá na frente, ele falou, sim, é dos nossos. Falei, cara, e aí, não estamos encontrando acampamento. Falei, dá uma olhada no GPS, assim. Beleza. E aí paramos ali um pouquinho, depois encontramos nossos colegas, né? Aí, os nossos colegas comentaram o que estava acontecendo. E já estavam em estado de alucinação. O cara olhou e disse, roubaram todas as nossas barracas. O nosso amigo, o Ricardo, ele disse, roubaram as barracas, não sei o que. E ele viu uma lanterna do outro colega nosso na outra montanha, ele falou, olha lá o vagabundo que roubou nossas barracas. Tinham 10 barracas. Ele roubou, foi embora com as barracas, vamos catar ele. O pessoal já estava delirando, literalmente, né? Aí chegamos, achamos o acampamento, e aí veio uma preocupação, né? Foi comentado com participantes do grupo, né? Eu cheguei um pouquinho depois, né? Para não fazer comida dentro da barraca naquele momento, né? Por quê? O pessoal estava tão cansado, já estava alucinando um pouquinho, né? Nesse momento, se tu vai acender o fogareiro na barraca, tu corre o risco de quê? Colocar fogo em tudo, né? De você pegar no sono. A galera estava dormindo, andando e quase dormindo, né? Então imagine. Eu ouvi só de um colega que estava para trás ali, que eu estava no fecha, ele falou, um olhou para o outro, esse era um casal, e disse, acho que vamos dar um tempo das trilhas, né? Não vou citar nomes. E nem vou dizer que está nessa mesa, tá? Então, pessoal, às vezes nós subestimamos muito, né? A trilha, o percurso, às vezes subestima isso e a gente já tem um certo preparo, já tem um certo treinamento, ou já tem uma certa experiência, e às vezes a gente acaba cometendo aí alguns erros que também, né,
podem ser sérios. Nesse caso, né, vai fazer o fogo dentro da barraca ali. Teve alguém que eu fiquei sabendo, tá? Também não vou citar nomes, que ligou o fogareiro, esquentar a janta, e ela jantou de lado, assim. Ela não conseguia ficar de pé, sentada na barraca, né? O cansaço era tão grande. Então, às vezes a trilha longa pode se tornar bastante exaustiva, tá? E aqui, pessoal, então, muitas vezes, né, a melhor escolha é recuar, é voltar. Então, às vezes a gente tem que estar consciente disso, né, que é o momento de você voltar, tá? Aqui também, Campos do Quiriri, ali vocês já viram que foi em 2018, a previsão do tempo não estava para chuva, mas lá tem um microclima ali que muda a todo momento, né? Durante a travessia, o tempo começou a subir umas nuvens lá no horizonte, 5 minutos depois fechou tudo, 3 minutos depois tempestade. E aí, tá? Nas imagens aqui vocês podem perceber que tem uma barraquinha, a gente conseguiu armar uma barraca de 2 lugares, e nós estávamos com 6 cargueiras dentro de uma barraca de 2 lugares, tá? Até que chegou um momento que eu senti água escorrendo na bunda. Eu falei, vamos ficar fazendo o que aqui, né? Cara, não tinha mais o que molhar. Todos os nossos equipamentos, mochila, barraca, tudo estava ensopado. Aí a galera fez o que? Foi consciente e catou as coisas e vamos embora, né? Não tem sentido você ficar passando perrengue assim, tá? Nesse caso, prosseguir seria pior, né? Dormir com tudo molhado, os riscos são maiores. Aqui, ó, o Vale do Cotia, nós fomos fazer ali um ataquezinho no Vale do Cotia. E, mais uma vez, né? A gente começou lá na Fazenda Lírio, lá, e o nosso objetivo era chegar no cume do PP, passando ali pelo Vale da Cotia. No início ali a gente encontrou uma trilha que estava aberta até onde o pessoal usa para escalar ali e fazer o Mar de Caratubas, né? A trilha bem demarcadinha, nossa, os olhos até brilhavam, vai estar de boa o caminho, né? Aí chegamos um ponto à frente ali e já não tinha mais nada de vestígio. E a gente foi avançando, amassando os bambuzinhos e fomos avançando. Antes de lá, eu tracei uma rota virtual para a gente seguir, né? E não errar o caminho. E aí os nossos colegas, né? Estávamos em 3, chegou num ponto lá, eles falaram, não, vamos pela esquerda. Eu falei, cara, é para a direita. Não, vamos para a esquerda. Tá, vamos para a esquerda então, né? Eu não vou sozinho, não é para a direita. E aí fomos para a esquerda. Aí chegou um tempo lá que a gente começou a escalar umas rochas e fomos avançando, até que chegou um momento que tinha graus negativos e a gente percebeu que não tinha mais como continuar. Aí voltamos, recuamos, né? E aí conversamos um pouquinho. Nesse momento a gente chegou à seguinte conclusão, né? Que seria idiotice a gente continuar. Nós tínhamos nesse momento ainda um pacote de bolacha, um carbogel para dividir em 3 e um sonho, né? Chegar vivo lá em cima. Aí o que a gente fez? A gente recuou. Nós voltamos e já era 7h30 da noite, né? A gente voltou, a gente foi gravando o caminho, né? Porque a gente não abriu trilha, a gente só foi amassando a vegetação, os bambus ali, né? O objetivo era sair lá. E aí você sabe, a gente gravou a trilha, mas chegou um ponto ali que tu parava e a setinha do GPS ela ficava assim, ó, flutuando ali. Foi bem difícil de encontrar o caminho da volta. A gente chegou 00:40 lá no acampamento. Aí eu lembro que um colega, no dia seguinte, do jeito que ele chegou lá, ele desmaiou. Ele nem lanchou. Aí no dia seguinte ele falou, eu abro os olhos, eu fecho os olhos, só vejo bambu, e pedra. E aí, então ele ainda estava naquele estado assim de o que está acontecendo? Estamos vivos ainda? É real. Então foi algo bem tenso, mas
pelo menos nós tivemos essa lucidez de recuar, de voltar. E com tudo isso, pessoal, vou citar mais um... Será? Vamos orar? Pessoal, só para finalizar aqui mais... teve um outro erro que eu não citei aqui. A gente acampou no Pico Paraná. Isso foi em 2019, na época de verão. Então já sabem também, né? Nós acampamos no cume. A ida estava excelente, dia maravilhoso, clima maravilhoso. Esse dia a gente teve 2 acidentes no caminho, né? Um rapaz que quebrou a clavícula lá quando ele... Ali antes do A1, ali naquele córregozinho, na hora que foi subir, ele estava com uma mochila muito pesada, e a hora que ele deu impulso para subir, ele quebrou a clavícula, e estava com o braço lá embaixo. Os bombeiros vieram de helicóptero e resgataram ele. Nesse mesmo dia, mas aí foi à noite, uma mulher machucou o joelho. Ela tinha feito cirurgia não fazia muito tempo e ela não conseguiu voltar. Aí os bombeiros tiveram que ir por terra porque o tempo não abriu mais. Detalhe, a gente pegou tempestade à noite no cume do PP, tempestade de chuva e de raios, tá? Eu e mais 2 amigos, aí eles falaram, eu tenho uma barraca grande, vão levar essa barraca. Eles falaram, dá 3 pessoas, beleza, tamo junto, dividir umas coisas para levar. Era uma dessas barracas assim de montanha lá, choveu, entrou tanta água naquela barraca que tinha uns potinhos assim que eles estavam nadando dentro da barraca. E aí, as outras meninas estavam com 2 barracas boas ali. Aí fizemos o quê? Os 3 piá foram para uma barraca de 2 lugares e as meninas foram para outra barraca. E de uma das meninas começou a surtar. Nós vamos morrer todo mundo. Vamos morrer queimado, ninguém vai reconhecer os corpos. Nem vão saber quem que é. Então, não foi fácil. Passou a noite. Amanheceu o dia seguinte, estou embaixo de chuva e retornamos também, tá? Mas o risco, né? O risco é muito grande nesse caso, né? Principalmente raio e no alto da montanha. Né? Então, mais um erro muito grande que a gente cometeu. Tá? Então, com tudo isso, a gente aprende algumas coisas, né, pessoal? Então, o clima muda na montanha, né? Sem avisar, você tem que estar preparado com equipamento, tem que estar preparado para enfrentar os perrengues. O terreno técnico não aceita erros, né? Então você tem que também ter a noção, conhecer onde que você vai, qual é a trilha, qual o tipo de terreno que tu vai se meter, né? Como eu falei anteriormente lá do focinho de cão, tá? Às vezes você não conhece, você não tem noção dos riscos, do perigo que você corre, né? Fadiga, preparo físico, então é muito importante você conhecer as pessoas que vão com você. É você ter consciência das tuas capacidades, das tuas limitações, né? Como eu falei, gente, às vezes o ego fala mais alto, né? A gente quer ser o fodão, não posso cometer erro, eu sou bom e acaba às vezes pecando nisso, né? E as escolhas erradas, às vezes, aí tem um preço muito alto, né? Se fizer uma escolha errada no momento, às vezes, de decisão, aí você pode se dar mal, tá? Então, pessoal, planejamento. Tudo isso que eu comentei com vocês até agora, tudo isso, tá? Então, para casar com o título A Montanha Não Perdoa, tá? Mas o planejamento salva. Então, você precisa ter noção com quem que você está, aonde que você vai, tipo de trilha, se é uma trilha técnica, se é uma trilha longa. Você tem que estar preparado para tudo isso, com equipamentos, conhecimento, estudar a região, estudar o clima, estudar o nível da trilha e evitar que aconteçam coisas que podem acabar muito mal, tá? Os famosos atalhos, né? Às vezes, a questão da orientação. Eu fui fazer a travessia em 2018, fazer a Serra Fina pela primeira vez. E aí a gente pegou orientações com pessoas
que tinham feito e começou a ler relatos sobre a Serra Fina. E todos falavam que a Serra Fina era a travessia mais difícil do Brasil. E aí o que aconteceu? Nós começamos a se preparar que nem os loucos, fazendo ali, fazendo a Rio das Pedras de ataque até a La Antonina, né, até a Lírio do Vale. Nós subimos o Ferraria Face Leste em 2018 com cargueira, para acampar no cume do Ferraria para se preparar para a Serra Fina. Cara do céu, nós se ferramos muito se preparando. Detalhe, né? Serra Fina foi um passeio para nós, teve o lado bom. Mas o que eu quero dizer com isso? Às vezes você pega orientação com pessoas erradas. Às vezes tu não pesquisa mais sobre. Tudo bem que na época também não tinha tanto material assim, tantas pessoas que já tinham feito, né, a travessia. Mas às vezes tu acaba aí exagerando. Mas é melhor nesse caso estar preparado do que não estar preparado, tá? O que a gente aprende com tudo isso, pessoal? Tá? Então hoje, se tu vai para a montanha, tá? Hoje você tem bastante meios de pesquisa, você tem bastante conhecimento, tem bastante pessoas que você pode se orientar, você pode antecipar o cenário, o que você vai passar, o que tu vai viver no caminho. Então, isso é possível, se você conhece o caminho, tá? Aí, gerenciar os riscos. Cara, tu vai para o Pico Paraná, todo mundo sabe ali que tem, para quem conhece, né, que tem a exposição. Tá? Tu vai para outra trilha aí, que, por exemplo, lá Serra dos Órgãos, que tem um trecho lá que tem uma exposição lá, que é tanto o cavalinho como ali o elevador. Então, tu vai sabendo disso, você consegue aí antecipar o cenário, tu consegue prever o caminho, tá? Tomar as decisões aí sempre com base nos dados, né? Às vezes a gente é impulsivo, né? Na hora você quer tomar uma decisão, acaba tomando a decisão errada e pode não dar certo, tá? Conhecer o grupo. Pessoal, quando tu vai pra trilha, né? Não é conhecer, eu tenho um amigo, daí tu vai ver quem que é o amigo. Só troca mensagem no Instagram. Você nunca viu a pessoa pessoalmente, é meu amigo. A pessoa posta uma foto lá que fez uma montanha X, mas tu não sabe se ela levou 20 horas, 10 horas para chegar no cume daquela montanha, né? E aí, eu fiz, né? E diz, não, a pessoa fez, né? Ela tem experiência. E é aí que você se ferra. Eu vou contar mais uma historinha, pessoal, e não é mentira, né? Eu marquei uma trip lá para o Marins Itaguaré, e aí tem bastante pessoas que se inscreveram. Eu falei, preciso conhecer algumas pessoas, né? Eu não conheço. E aí eu marquei de fazer ali a circular Rio das Pedras, passando pelo Taipa, Ferraria ali, para conhecer o pessoal, né? Aí chamei toda a galera que estava inscrita. Falei, galera, eu acho legal vocês irem para eu conhecer vocês e até para avaliar um pouquinho o ritmo, né? Cara, eu que estou me colocando, dando a minha cara a bater depois, né? Se alguém... Lá não tem como desistir no meio do caminho. A volta... E o concluir no meio do caminho é a mesma coisa, então não tem como recuar, né? E aí, né, o pessoal foi, choveu, tivemos que recuar. Aí outro dia, vamos fazer um acampamento, pessoal. Aí vamos subir o Tucum, beleza? Acampamos no Camapuã lá com a galerinha lá. Aí no outro dia teve um casal que veio e aí estamos preparados para ir para o Marins Itaguaré. Eu olhei para eles, não. Né, Frei Bruno? Então, são testemunhas, pessoal, que tu não pode levar a pessoa para algumas tribos, para algumas montanhas. Se você não conhece a pessoa, cara, como que tu vai guiar uma pessoa que tu não conhece sem prever os riscos, saber com quem que você está indo, né? Então, isso é importante, tá? E outro detalhe, o trabalho em equipe, tá? Então, conhecer o grupo também. Então, tá muito relacionado a isso, né? Trabalhar em equipe, tu sabe se o grupo conhece as pessoas, né? Quem pode te ajudar no momento ali, se for necessário, sempre tem alguém no grupo que às vezes precisa de um apoio, né? Então, quando você conhece o grupo é mais fácil trabalhar com isso, tá? E, para finalizar, pessoal, eu gostaria de dizer exatamente isso. Quando fores para a montanha, vá preparado para a guerra. Não no sentido de luta, no sentido de violência, né? Mas quando tu vai preparado para a guerra,
Se for só uma luta, tu volta vitorioso. Mas tu vai preparado para uma luta e é uma guerra, com certeza tu volta derrotado, perdedor, né? Isso aí, galera, quero agradecer a todos vocês que estão presentes. Agradecer aqui o... Calma. Só os agradecimentos, filho. Agradecer aqui o convite, a oportunidade, e agradecer também todas as pessoas que estão nos apoiando sempre, a galera que deu a oportunidade para a gente começar, a galera que sempre está junto com nós aí. E, com certeza, vocês estarem presentes. Valeu, galera. Valeu.